Olá pessoal, boa noite a todos, sou Diógenes. Esse é o nosso vídeo para a semana de 13 a 17 de abril de 2015. Nesse vídeo vamos falar aí principalmente da direção e dos pontos de interesse para essa semana que está para começar. Se você aplicar de forma bastante efetiva essas técnicas ou o que é explicado nesse vídeo, você tem grandes probabilidades de encontrar boas oportunidades ao longo dessa semana. E eu espero que você consiga encontrá-las de acordo com o seu trading plan. Ok? Começaremos pelo EURUSD. EURUSD nós temos uma tendência de queda bastante importante no gráfico diário. Nós podemos ver aqui o indicador rastreador de tendência, está mostrando a indicação aqui da tendência. Okay? Nós podemos ver também no próprio gráfico diário a tendência de queda acontecendo, topos e fundos cada vez mais baixos e etc. Recentemente o mercado rompeu uma zona de suporte bastante importante no gráfico de 4 horas, que foi esse nível. E caso o mercado consiga retrair para esse nível e a partir daqui der para a gente possível oportunidade de venda, isso pode ser algo interessante. Portanto, principal ponto de interesse para essa semana é essa zona em amarelo, certo? Eu vou escrever aqui a direção é de queda para esse par. Deixa eu diminuir um pouco essa fonte, senão fica muito grande. A direção é de queda e o ponto de interesse é esse aí, esse ponto que está marcado aqui em amarelo, certo? Bastante simples, a direção de queda, esse é o ponto de interesse. Se você tiver interesse em negociar EURUSD e o preço retrair para esse nível, isso aqui pode ser um nível extremamente importante. Caso aconteça a retração, logicamente pode dar oportunidade de venda. Caso aconteça o rompimento, pode dar possíveis oportunidades de compra. Ok? O próximo par que nós temos é o GBP-USD. A tendência é absolutamente de queda. Nós podemos ver claramente aqui, canal de queda muito bem definido. O mercado está nesse momento enfrentando uma zona de suporte que foi nível de suporte aqui atrás, durante o mês de março, aproximadamente um mês atrás. E agora o mercado está novamente testando esse nível. Portanto, onde o preço está agora é uma zona extremamente importante para o GBP-USD. A direção, novamente, a direção é de queda, ok? E esse aqui, que está marcado em amarelo, é um ponto de interesse, uma vez que ele pode gerar oportunidades de compra ou de venda. Eu sugiro que você faça isso na sua própria plataforma. Uma coisa antes que eu esqueça, todas as semanas eu posto um vídeo parecido com esse na internet. Cada semana eu falo de um assunto um pouco mais específico. Às vezes trago somente análise, mas a grande maioria das vezes eu falo não somente das análises, mas eu falo também de outros pontos relevantes aí, principalmente para quem tem interesse em estudar, entender o mercado através de uma leitura simples, clara e objetiva, utilizando-se de Price Action. Então, a minha sugestão para você é que você se inscreva no canal para que possa receber sempre mais vídeos como esse, conforme eu vou postando, e aí você recebe a notificação do YouTube avisando dos próximos vídeos. Ok? Eu não tenho certeza, mas eu diria que o material que está disponível no YouTube de forma gratuita aqui no canal Diário FX Online é um material extremamente enriquecedor, bastante interessante, e é um acervo, um material que vem sendo construído ao longo de aproximadamente 4 anos. Então faz uns 4 anos que tem o canal e tem muitos vídeos que logicamente pode te ajudar, pode servir aí na sua formação como trader. Esse é o meu objetivo principalmente. Vamos seguir com o nosso próximo par, o SDJPY. Temos esse topo, aqui foi um topo, aqui foi outro topo, portanto esse aqui é um ponto de interesse extremamente importante. E também temos essa linha de tendência de alta unindo esses pontos. Portanto nós temos 2 pontos de interesse. Temos aí praticamente um triângulo ascendente, ok? Nós podemos ver como o mercado tem colocado pressão, uma pressão de alta, fazendo fundos cada vez mais altos. Portanto, ponto de interesse é exatamente a zona horizontal e a linha de tendência de alta. São esses os dois pontos de interesse.
A tendência no gráfico semanal é de alta. Apesar disso, nós temos esse topo duplo e essa lateralidade acontecendo no STJPY. E para essa semana, como estamos em um triângulo ainda, faz algum tempo já, na verdade, o mercado está nessa triangulação, a direção, particularmente, eu a considero como lateralidade, que também é uma direção, não é a melhor das situações para nós estarmos no mercado, mas ainda é uma direção, ok? E os pontos de interesse é o próprio triângulo, a resistência e o suporte do triângulo. Vamos ver o próximo par, o SDCAD. Nós temos lateralidade total e absoluta acontecendo nesse par. Aqui foi resistência, foi resistência, foi resistência, aqui foi suporte, 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 várias vezes lateralidade, certo? Tá claro a situação nesse par. O que nós temos aqui é uma situação de lateralidade. E o que nos interessa é os pontos de interesse, é exatamente a máxima e a mínima do canal, ok? Pontos de interesse é o canal, a máxima e a mínima do canal. Apenas uma dica do MetaTrader 4, caso você não saiba, você pode duplicar qualquer objeto que você faça. Você pode fazer, por exemplo, uma Fibonacci, desde que ela esteja selecionada, você segura a tecla CTRL do seu teclado e você arrasta e ela vai automaticamente criar uma nova ferramenta dessa, certo? Vou mostrar aqui com outra coisa, é uma dica que, enfim, pode ser interessante para alguém. Por exemplo, esse triângulo, certo? Você dá 2 cliques até aparecer os pontinhos. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Olha só, até aparecer esse pontinho aqui que a gente pode ver e esse pontinho. Isso quer dizer que a ferramenta ou esse objeto está selecionado, certo? Quando estiver assim, você segura o CTRL e arrasta e ele vai duplicar automaticamente essa ferramenta. Isso é bastante útil, eu utilizo isso muito. Bom, voltando então para a nossa análise, o que nós temos aqui é uma lateralidade acontecendo dentro do mercado, ok? Total. Ponto de interesse, o canal, ou seja, o suporte e a resistência do canal são os pontos principais de interesse que pode gerar oportunidade de compra e de venda. Eu já falei em outro vídeo, vou falar aqui novamente, até porque o cenário aqui é bastante propício para isso. Quando nós temos um canal lateral, nós temos o que eu chamo de terra de ninguém, que é exatamente onde o preço está agora, ou a metade do canal. Ele está longe da resistência, está longe do suporte. Okay? Nesse caso, as melhores oportunidades acontecem ou na resistência ou no suporte. No meio do canal não acontece nada. Quem está, já está, quem não está, não está. Certo? Portanto, preste atenção nisso e cuidado para entrar no mercado quando o mercado estiver aí na terra de ninguém. Vamos ver o próximo par. AUD-USD. Nós podemos ver que o que aconteceu anteriormente é uma tendência de queda muito bem estabelecida, impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração e etc. Mas o mercado está nesse momento em uma zona de um período de lateralidade e aqui a direção é lateralidade, ok? A direção é lateral, uma vez que o mercado está fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Aqui foi resistência, desculpa, o mercado está fazendo topos e fundos mais ou menos do mesmo nível. Aqui também foi resistência, aqui foi suporte, mostrando aí lateralidade para a gente. Uma das formas como o mercado pode se apresentar é impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração e etc. Outra das formas que o mercado pode se apresentar é impulso, lateralidade, impulso, lateralidade, impulso, lateralidade. Tanto é que essa estrutura é considerado um padrão de continuação. Então, é possível que o mercado rompa a zona de suporte do triângulo e continue caindo. Aí teríamos impulso, lateralidade, novo impulso. Ok? Mas enquanto não acontece isso, nós não temos nada o que fazer, a não ser esperar que o mercado tome a sua direção. E os pontos de interesse para esse par são exatamente o canal. Eu escrevo canal querendo dizer resistência e suporte do canal. Se você gosta de negociar canais laterais, quando o preço se aproximar dessa resistência, pode ser que a partir daqui o mercado gere oportunidade de venda. Ou quando ele tocar no suporte, pode ser que a partir daqui gere oportunidade de compra. Ou se você gosta de negociar o rompimento desses tipos de situação, quando o mercado der rompimento desse nível, pode gerar oportunidade de compra, e quando der rompimento para baixo, pode gerar
oportunidade de venda. Ambas as formas são válidas de negociação e cada um, logicamente, tem a sua validade. Depende de você definir qual é a sua. Acredito que é importante, é interessante definir qual é a sua metodologia que você prefere estar posicionado dentro do mercado e você priorizar suas operações nessa direção, para evitar que você dê tiro para tudo quanto é lado, ok? Isso é algo bastante importante, certo? Vamos ver o próximo par, Euro-GBP. No gráfico diário nós temos tendência de queda, a gente pode ver aqui, que até no gráfico semanal, esse ponto foi suporte, resistência, aqui já está funcionando mais ou menos como suporte, mostrou um spinning top no mês de março, e agora no gráfico diário o que nós temos é esse topo duplo. E em H4 nós conseguimos observar esse fundo duplo. Em H4 o que nós temos é uma lateralidade, certo? Resistência, resistência, suporte, suporte, o mercado andando mais ou menos de lado. No gráfico diário, nós vemos a mesma coisa, mas de uma perspectiva um pouco diferente, uma vez que nós tivemos um impulso muito forte de queda, uma pequena retração e agora talvez o mercado dê uma continuação. Ponto principal de interesse, então, agora, considerando-se o gráfico diário, a nossa direção principal é de queda, certo? E ponto de interesse é essa zona aqui, que é uma zona de suporte. Uma vez que a tendência, a direção é de queda, ponto de interesse. Ok? Nós consideraremos, vamos procurar considerar aí níveis, principalmente os níveis de suporte, que pode gerar possíveis oportunidades de venda caso aconteça um rompimento. Esses são os pontos para o Euro-GBP. Euro-AUD. O mercado está nesse momento em uma zona de suporte muito importante. Aqui atrás foi suporte, aqui foi suporte também e aqui também foi suporte. Temos uma tendência de queda que se estabeleceu nos últimos dias ou meses, né? Desde dezembro de 2014. Temos essa linha de tendência de queda, unindo esse ponto juntamente com esse, o preço tocou e depois ele despencou totalmente. Podemos atualizar isso aqui para englobar aí a situação geral do mercado, conseguimos definir um canal de queda no gráfico diário e agora o ponto principal de interesse é exatamente esse aqui, amarelo, onde está, certo? Portanto, a direção é de queda. Deixa eu só dar uma conferida aqui nos períodos maiores. No gráfico semanal, o que nós conseguimos observar aqui, na verdade, é uma formação de triângulo. Unindo esse ponto com esse, nós temos um mega triângulo aí, que é composto por alguns anos. Desde 2013 está esse triângulo. Unindo esse ponto com esse, e essa zona de suporte, mercado impulso, retração, novo impulso, agora talvez dê uma retração, e assim sucessivamente dentro desse triângulo no gráfico semanal. O mercado está nesse exato momento enfrentando uma zona de suporte extremamente importante que está acontecendo no gráfico semanal. E acontecendo o rompimento dessa zona de suporte, isso pode significar, logicamente, possíveis oportunidades de venda. Então a direção é de queda em D1. Ok? É preciso ressaltar que nós temos um triângulo de queda em W1, que é semanal. E também é preciso ressaltar esse suporte aqui. Acredito que esse tipo de anotação que se faz no gráfico aí é algo que pode ajudar bastante. Suporte importante em W1. Isso é algo extremamente importante nós lembrarmos. A situação ou qual é a importância desse nível de suporte aqui no gráfico semanal, certo? É um suporte bastante importante para o gráfico semanal. Então, a direção é de queda, nós temos um triângulo de queda no gráfico semanal e um suporte muito importante no gráfico semanal também. Vamos ver o próximo par, Euro-JPY. A tendência é de queda totalmente. No gráfico semanal, nós podemos ver aqui, o mercado fez vários anos, na verdade, de impulso de alta e agora recentemente tem um impulso de retração, novo impulso, retração, novo impulso, talvez dê um novo impulso, ok?
No gráfico diário nós podemos ver essa formação um pouco melhor, impulso, retração, novo impulso, uma retração, agora talvez já iniciou uma retração. E no gráfico de 4 horas, esse ponto que aqui atrás foi um nível de suporte bastante importante, pode vir a funcionar como resistência caso o preço toque nesse nível aqui. Portanto, esse é o meu ponto principal de interesse para essa semana. Então, no gráfico diário, a direção, queda, ok? E nós temos ponto de interesse, deixa eu ver, 128,52, mais ou menos. Vou colocar só aqui, ponto de interesse é 128,50 em H4. Ponto de interesse 128,50 em H4. Se nós entrarmos, nós vamos ver que é esse número redondo, 128,50. Esse que já está marcado em amarelo, aqui foi suporte e aqui pode funcionar como resistência. Certo? Bastante claro, marque isso aí no seu gráfico, que a partir desses níveis pode gerar possíveis oportunidades de compra ou de venda ou alguma negociação. CAD-JPY. Nós temos no gráfico mensal alguns pontos aí interessantes, mas está tudo longe, então nem foi marcado. Principalmente no gráfico diário temos resistência, resistência, aqui foi suporte, formando aí uma lateralidade, certo? Exatamente por isso eu considero a direção imediata, lateralidade. Ponto de interesse, o canal lateral, que eu vou marcar aqui para vocês, o canal inteiro, é essa aí, esse aí, certo? Esse é o ponto principal de interesse para esse par. Vamos marcar. Ponto de interesse, canal lateral. Certo? Caso o preço rompa essa resistência, ou caso ele consiga romper essa zona de suporte, isso pode significar oportunidade de compra ou de venda. Vamos ver o próximo, GBP-JPY. No gráfico diário, o preço está em uma zona de suporte muitíssimo importante. Temos um triângulo de queda acontecendo no próprio gráfico diário, para o GBP-JPY. No gráfico semanal, nós tínhamos uma tendência de alta pelas médias móveis. Foi falado, acho que um bom tempo, a respeito dessa inversão que estava para começar no GBP-JPY, foi falado no canal de análises e agora efetivamente o mercado começou, certo? O mercado está em uma zona de suporte, a direção principal, no meu ponto de vista, isso aqui é a opinião pessoal minha, ok? Direção é de queda, basicamente porque o mercado tem feito topos cada vez mais baixos e também tem feito topos de fundos, impulso, retração, e agora talvez ele dê uma nova continuação. Mas também é preciso salientar, acredito eu, que é preciso salientar que nós temos um triângulo de queda em D1 e o ponto de interesse é principalmente a zona de 175,50. Ponto de interesse 175,50, certo? E esses aí são os pontos principais, a direção e o ponto principal para a semana, que eu vou marcar em amarelo para dar uma diferenciada a esse nível, ok? Vamos ver o próximo par, ao DNZD. A tendência é de queda predominantemente em todos os níveis. No gráfico mensal, rompendo vários níveis de suporte históricos desde 90 para frente, nunca esteve tão baixo quanto está nesse momento. No gráfico semanal também temos tendência de queda, no gráfico diário tendência de queda e no gráfico de 4 horas tendência de queda. Portanto, a direção é absolutamente de queda. Vamos marcar direção, queda, ok? Uma informação extremamente relevante, você pode marcar, logicamente, tudo que você quiser na sua plataforma. Eu acredito que essa informação é importante. Nós
não temos suportes históricos. Basicamente, se nós olharmos pelo gráfico mensal, o suporte mais baixo é esse aqui e o preço está abaixo dele. Ou seja, a partir de 1990, 1º de março de 1990 mais ou menos, o mercado não fez mais nenhuma zona de suporte, nunca esteve tão baixo quanto está agora. Certo? Nesse sentido, essa informação é bastante valiosa porque nós não sabemos até onde o preço pode cair, não temos mais informações relativo a isso antes desse período, mas enfim, já é um bom período. E no próprio gráfico diário a tendência de queda, portanto o preço pode cair de forma indefinida. Mas é preciso, acredito que é importante nós termos essa informação aqui. Certo? Ponto de interesse. Bom, ponto de interesse é principalmente esse canal de queda que está acontecendo no gráfico diário e 4 horas. Ponto de interesse, canal de queda D1 e H4, certo? Esses são os pontos de interesse, os canais de queda que aparecem em D1 e em H4. Vamos ver o próximo, ao decade. No gráfico semanal nós temos um mega triângulo, resistência, resistência, o preço vem fazendo topos cada vez mais baixos e temos a linha de tendência de alta e o mercado tem feito fundos cada vez mais altos, formando esse triângulo que a gente pode ver aí. No gráfico mensal temos outros pontos de interesse, mas nada relevante agora. E no gráfico diário nós podemos ver como o mercado acabou de tocar nessa zona de suporte do triângulo e começou a subir. Ponto de interesse, principalmente, apesar de que nós temos aqui tendência de queda, né, movimento de queda no gráfico diário, temos aí impulsos cada vez mais baixos e etc. No gráfico diário a tendência é de queda, mas eu não estou muito afim desse par, apenas quero deixar marcado que nós temos triângulo em W1. Essa é a única informação, não tem uma direção pré-definida para esse par e também não estou muito interessado em pontos de interesse. Vamos ver os próximos pares ao DJPY. No gráfico mensal, dá para a gente ver pelo gráfico semanal também, temos essa mega linha de tendência de alta que o preço acabou de bater nela e pode ser que ele suba muito. Enfim, tem potencial para isso, tem espaço. Okay? No gráfico diário, temos um padrão de queda acontecendo que está para ser rompido a qualquer momento. Então, primeira coisa importante que nós precisamos marcar é a direção de alta em W1 e mensal. Certo? A direção de alta no gráfico semanal e no gráfico mensal. Aqui nós temos, na verdade, temos aqui uma espécie de um canal de alta, mais ou menos, né? Temos um canal de alta acontecendo. Pode ser que gere oportunidades de compra ou de venda, mas o ponto principal de interesse, vou até marcar em amarelo aqui, é toda essa zona aí, ou mais especificamente a linha de tendência de alta do canal do gráfico diário e do gráfico mensal. Certo? Ponto de interesse, então. Pontos de interesse. Linha de tendência de alta do canal W1 e mensal. Certo? Esses são os pontos principais de interesse, ou mais especificamente essa linha aqui. Caso o preço dê uma retração e tocar nessa linha, a partir dessa linha eu quero procurar por possíveis oportunidades de compra no longo prazo, para manter uma posição aberta aí bastante tempo. Temos um outro ponto de interesse que é essa linha de tendência de queda. O rompimento dessa linha pode ter uma significação aí, um significado bastante importante, certo? Então esse também é um ponto de interesse, deixa eu marcar. Linha de tendência de baixa em D1. Essa linha é uma linha de uma retração acontecendo, certo? Ponto de interesse, linha de tendência de baixa em D1, que é essa aqui. E ela constitui uma retração da tendência dos períodos maiores, como a gente pode ver aqui no gráfico semanal.
Ou seja, tivemos esse movimento de alta e agora uma retração constituída por essa linha de tendência de queda. Certo? Vamos ver o próximo par, Euro-NZD, uma situação extremamente parecida com a dual DNZD, o mercado nunca esteve tão baixo, rompeu esse nível que aqui atrás foi suporte e agora pode funcionar como resistência caso o preço retraia para lá. Logicamente estamos falando de uma boa quantidade de pips e pode ser, provavelmente o mercado não vai chegar lá em cima durante essa semana, certo? Mas em H4 nós temos outros níveis que são importantes também, que é esse cara aqui, principalmente é um nível bastante importante, caso o mercado decida retrair para aí. Direção então, principalmente, direção de queda, certo? E nós temos ponto de interesse, resistência, eu não vou saber exatamente o número aqui, mas essa resistência é marcada em amarelo. Ok? Esse ponto aqui atrás é um nível bastante importante. Ainda faltam alguns pares e esse vídeo já está ficando um pouco longo. Eu vou parar por aqui e a minha sugestão pessoal para você é que você faça esse tipo de análise, você marque nos seus gráficos aquilo que você está encontrando dentro do mercado. Então, tem EuroCAD, NZD-JPY, NZD-USD, GBP-AUD, GBP-CAD, GBP-NZD e NZD-CAD. Faça suas anotações, tome suas notas e marque aí na própria plataforma qual a direção, ponto de interesse, o que você quer fazer para cada um desses pares e se a oportunidade de se apresentar, logicamente, pode ser interessante. Certo? Um grande abraço a todos. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você tem algum amigo que está interessado no mercado Forex, indique o canal, uma vez que tem dicas bastante valiosas a respeito de como negociar de forma eficiente e lucrativa dentro do mercado. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.